Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco sobre a dislexia e as suas principais características. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. O primeiro caso identificado foi em 1896, em um menino de 14 anos chamado Pess. Ele apresentava dificuldades em ler e escrever, embora fosse muito inteligente e muito bom em matemática na sua época. O menino foi levado para a consulta com o médico Pringle Morgan, que, verificando suas dificuldades, o diagnosticou com cegueira verbal congênita, marcando o surgimento da categorização de um distúrbio de aprendizagem, a dislexia. Com isso, se deu início a estudos voltados para essa patologia. Falando um pouco agora sobre os sintomas da dislexia, que é bem comum se iniciar nos primeiros anos de vida, alguns sinais na pré-escola são a dispersão, o fraco desenvolvimento da atenção, o atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas em canções, fraco desenvolvimento da coordenação motora, dificuldade com quebra-cabeças e falta de interesse por livros impressos. E também tem alguns sintomas que podem aparecer na idade escolar, que é a dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita, pobre conhecimento de rima, que seriam os sons iguais no final das palavras, e também pobre conhecimento em aliteração, que são sons iguais no início das palavras. Desatenção e dispersão, dificuldade em copiar de livros e da lousa, dificuldade na coordenação motora fina e também a grossa, que a fina seria as letras, os desenhos, as pinturas, e a grossa é a ginástica, a dança. Outros sintomas também é a desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalhos escolares e perda de seus pertences, confusão para nomear entre esquerda e direita, dificuldade de manusear mapas, dicionários, listas telefônicas e etc. Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. Há também os sinais de alerta para jovens e adultos que estão relacionados aos problemas na leitura e na linguagem. Os problemas na leitura são o histórico pessoal de dificuldade na leitura e na escrita, dificuldades na leitura de modo persistente, dificuldade em ler e pronunciar palavras pouco comuns, estranhas ou únicas, e também no fato de não reconhecer palavras que leu ou ouviu quando as lê ou ouve no dia seguinte. Já no que diz respeito aos problemas de linguagem, essas problemáticas estão relacionadas à persistência das dificuldades na linguagem oral, pronúncia incorreta de nomes de pessoas e lugares, além de saltar por cima de partes de palavras, como também a dificuldade em recordar datas, números de telefone, nome de pessoas e de lugares, e a confusão de palavras com pronúncias semelhantes. O diagnóstico precoce e a aplicação de atividades específicas são essenciais. Além disso, quanto antes o transtorno for diagnosticado, menor será a defasagem escolar e os impactos emocionais da criança com dislexia. Esse diagnóstico é realizado por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo clínico, que deve iniciar uma minuciosa investigação. Essa equipe pode recorrer a outros profissionais, caso seja necessário, como o neurologista e o oftalmologista. Também é relevante abordar que essa equipe deve ver todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o diagnóstico de dislexia. No que diz respeito ao tratamento, quando diagnosticada a dislexia, esse acompanhamento deve ser feito de acordo com as particularidades de cada caso. Assim sendo, conhecendo as causas das dificuldades, o potencial e as características do paciente, o profissional pode usar a linha, o tratamento, no caso, que achar mais conveniente. Um dos exercícios utilizados para a dislexia é a folca, que consiste em adivinhar qual é a palavra em um espaço determinado letra a letra. Além de despertar muitas risadas nas crianças, faz ela perceber a composição das palavras. Por isso, a folca é essencial. Outro exercício que pode estar auxiliando na dislexia é o jogo da memória, que ele consiste em trabalhar a concentração, a forma e as palavras e auxiliar no desenvolvimento de qualquer criança, principalmente nas que possuem a dislexia. Então, o vídeo foi elaborado pelas acadêmicas de enfermagem da Universidade Federal de Roraima e orientado pela professora doutora Carla Araújo Baes Teixeira e a professora Valquíria Souza. E as acadêmicas foram a Laiane Rodrigues Nunes, a Laiane Menezes Barbosa e a Jennifer do Nascimento Moraes. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada pela atenção de todos. Esperamos que vocês tenham gostado.